colocar que identifique se um número inteiro é positivo, negativo, nulo, par ou ímpar. Isso daí também foi uma outra atividade que eu passei para vocês, só que eu não pedi o código, eu pedi o algoritmo, tá? Mas vamos fazer o código aqui juntos, sei lá, a 120 mãos, sei lá quantos temos aqui agora. Temos 68. Então, a 136 mãos. Então, o que a gente vai ter que fazer para criar um código que identifica se um número é positivo, negativo, se um número inteiro é positivo, negativo, nulo, par ou ímpar? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é eu vou ter que receber esse número, certo? Primeira coisa que eu vou ter que fazer. E por último, eu vou ter que informar a característica do número, tá? E aqui no meio, de alguma forma, eu vou ter que identificar as características do número, tá? Por que eu estou fazendo isso? Escrevendo essas coisinhas no código, esses comentários? Para facilitar eu organizar o meu pensamento. A chave para a gente criar um código, e principalmente um código bom, é a gente organizar o pensamento. Organizar como que a gente vai resolver o problema. Com o tempo, vocês conseguem organizar o pensamento mais fácil, sem precisar escrever, tá? Mas no início, às vezes isso ajuda, tá? Essa escrita ajuda vocês a organizarem o pensamento. Então, primeiro eu vou receber o número. Essa é a parte fácil. Então, a gente já sabe. Eu vou fazer um scanf para receber o número. Só para o cara não ficar olhando para a tela que nem um bobo, antes disso, eu vou dar um printf para ele, avisando para ele que ele tem que digitar um número, né? Então, digite um número inteiro. Aí, beleza. Pedi para ele digitar um número inteiro e vou ler o número inteiro. %d é o meu número inteiro. E aqui eu tenho que falar onde que eu vou armazenar esse número inteiro. Então eu vou armazenar numa variável x, que eu ainda não criei, né? Mas eu crio ela agora. Então, ó, venho aqui em cima, int x. Beleza. Certo? Essa é a parte de receber o número. Vamos ver, ó, vamos rodar aqui, ó. Número 4. Beleza, ele não faz nada, porque eu só recebi, né? Então, -7. Ele está fazendo, está digitando aquilo e lendo o número. Beleza. Aí agora vem a parte central, que é identificar as características do número. Eu preciso saber se o número é positivo, negativo, nulo, par ou ímpar. Essas coisas que eu tenho que fazer. Como que eu faço para fazer isso? Então eu posso começar aqui assim, ó. Como que eu sei se o cara é positivo? Eu estou fazendo isso como se eu estivesse rascunhando, tá? Como que eu pergunto pro C se um número é positivo, se o x é positivo? Se o x é maior do que 0, por exemplo. Isso mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó. Se x é maior do que 0. Aqui eu estou colocando ainda solto, tá? Diga, alguém, ou uma menina ia perguntar aí. Como assim apresentando 2 vezes?
Retomar a apresentação. Como que é? Retomar a apresentação. E agora? O que que vai saber o que aconteceu ali. Ele tava retomar a apresentação aqui. Mas tá de volta, né? Então, beleza. Então, vamos seguir. Então, se ele for positivo, sim, para eu saber se ele é positivo, eu vou perguntar se o x é maior do que zero, certo? Então, aqui eu estou rascunhando, tá? Então, para eu saber se ele é negativo, eu vou perguntar se o x é menor do que zero, certo? E para saber se ele é nulo, eu vou perguntar se o x é igual a zero. Certo? É isso que eu vou fazer. Além disso, eu preciso saber se ele é par ou se ele é ímpar. Então, eu preciso saber se ele é par e preciso saber se ele é ímpar. Como que eu descubro se um número é par? Alguma sugestão? Eu vou me fingir de burro agora, tá, gente? Tô esperando a resposta de vocês. Hã? Isso, é o porcento. O que significa o porcento? É x% alguma coisa. O que significa esse porcento mesmo? É o resto da divisão inteira. Então é quando eu divido um número inteiro por um outro inteiro. Aquela divisãozinha, a primeira vez que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, que um número sobrava alguma coisa. Então, se eu fizer o resto da divisão inteiro de um número por 2 e não sobrar nada, significa que ele é um número par. Né? Tipo, 2 dividido por 2 dá 2 e dá 1 e não sobra nada. O 4 dividido por 2 dá 2 e não sobra nada. Então, se a divisão do número por 2 não sobrar nada, então isso significa que o número é par. Da mesma forma, se sobrar alguma coisa, o número é ímpar. Que coisa que vai sobrar de uma divisão por 2? Que valor pode ter no... Hã? Não, não, o zero já é quando o número é par. Não, não, é a divisão inteira. É que aqui eu não consigo... Eu não tenho papelzinho para mostrar para vocês. 5 dividido por 2 dá quanto? A divisão inteira. Quanto que... Isso. Dá 2 e sobra... E sobra 1, certo? Então, aqui eu estou falando o resto da divisão inteira de um número por 2. Então ele pode sobrar 0 se for exato, ou 1. Porque são as duas opções, porque não vai sobrar 2. Né? E como é inteiro, eu só são esses números que eu tenho. Né? Do 0 até o 2, inteiros, eu só o 0 e o 1. Então são as duas opções que eu tenho. Certo? Então aqui eu esbocei o que eu pretendo fazer. Então aqui eu estou avançando no meu refinamento sucessivo. Eu sei que para eu identificar as características do meu número, eu tenho que saber se ele é positivo, aí eu vou perguntar se o x é maior do que zero. Se ele é negativo, se ele é nulo, se ele é par ou se ele é ímpar. Tá? Aí eu vou começar a pensar na ordem, na sequência que eu vou fazer essas coisas. Tá? Para isso eu tenho que entender, algumas dessas coisas podem acontecer ao mesmo tempo? Um número pode ser positivo e negativo ao mesmo tempo? Não. Exatamente. Um número pode ser positivo e nulo ao mesmo tempo? Também não. Um número pode ser positivo e par ao mesmo tempo? Aí já pode. Um número pode ser positivo e ímpar ao mesmo tempo? Pode. Mas o número pode ser par e ímpar ao mesmo tempo? Não.
Então eu tenho que entender essas coisas para eu organizar o meu código. Então, a grosso modo, o que pode acontecer? Um número não pode ser mais de uma coisa desses três aqui. Um número não pode ser positivo e negativo, não pode ser positivo e nulo, não pode ser negativo e nulo. Ele é um desses três. E ele não pode ser esses dois ao mesmo tempo. Ele tem que ser um desses dois. Então ele pode ser... Aí a gente pode considerar, convencionar, que ele pode ser positivo par, positivo ímpar. Negativo par, negativo ímpar. Mas nulo ele é nulo. Nulo ele é zero. Também dá pra gente pensar que números pares ou ímpares são só os números positivos. Também a gente pode pensar isso. Se ele é negativo, ele é negativo. Tá? Mas dá pra pensar das duas formas. Tanto quanto um número positivo pode ser para o ímpar, quanto negativo pode ser para o ímpar. Vamos usar isso para a gente exercitar a nossa construção aqui do código. Tá? Então, se eu posso ser positivo, negativo ou nulo, então eu posso começar com essa informação aqui. Então eu vou fazer if um seguido do outro para ver esses caras aqui, tá? Então eu vou fazer, ó. Começar. Se, o se é o if, né? Se o x for maior do que zero, se o x for maior do que zero, eu vou fazer alguma coisa. Que coisa? Eu vou descobrir logo em seguida. Tá? Aí eu posso fazer. E se não? Se ele não é positivo, resta essas duas opções. Ou ele é negativo ou ele é nulo. Então eu vou fazer aqui, ó. Se não... Se não, aí eu pergunto. Ele não é positivo, mas ele é negativo? Aí eu tenho aqui o que eu vou colocar. Se não, se ele não é positivo nem é negativo, só sobrou ele ser nulo. Então não preciso nem perguntar, porque eu sei que se o meu código entrar aqui, significa que o meu número é nulo. Entenderam o que eu fiz por enquanto? Entendido? Beleza. Então tá. Então, por enquanto eu só organizei isso. Só que, quando o número é positivo, ele pode ser tanto par quanto ímpar. Quando ele é negativo, ele pode ser tanto par quanto ímpar. Quando ele for nulo, ele é nulo. Então, se ele é nulo, eu já vou falar aqui, ó, printf, o número é nulo. Contra barra n. E eu vou fechar aqui o ponto e vírgula. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu já estou juntando essa informação aqui. Eu já estou fazendo aqui, ó, já estou colocando, já estou informando a característica do número aqui em cima. Eu estou juntando o identificar com o informar. Eu posso fazer isso dependendo do meu algoritmo. É só entender como ele vai funcionar e fazer direitinho. Tá? E agora, para eu ver se ele é positivo ou negativo. Antes disso, eu já posso fazer aqui, ó. Se eu já sei que ele é positivo, eu já informo aqui. O número é positivo. Se eu descobrir que ele é negativo, aí eu coloco o número é negativo. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vamos rodar esse carinha. Para ver se ele já está funcionando alguma coisa. Assim que o negocinho... Isso, foi. Então se eu colocar, ó, 19, o número é positivo. Menos 2, o número é negativo. 0, o número é nulo. Tá funcionando, por enquanto. Ainda não está me falando se é par ou ímpar, mas está falando se é positivo, negativo ou nulo. Certo? Aí agora, como é que eu faço para saber se é par ou se é ímpar? Que é esse daqui, ó. Se o percente 2 é igual a 0. Então eu vou colocar aqui, ó. Se o x percente 2 for igual a 0,
Aí eu vou fazer, assim, eu vou mudar as formas que eu estou colocando o if para eu relembrar junto com vocês, né, as pequenas variações que eu posso escrever. Então, eu vou colocar aqui, como eu vou fazer um comando só, eu vou fazer em seguida. Eu não vou fazer um bloco, que nem eu fiz nesse daqui, tá? Então, vou fazer logo em seguida. Aí eu vou colocar printf, se ele for aqui, então, o número é par. Se não, aí eu posso colocar até o else, porque eu sei que se ele não for par, ele é ímpar, é automático, então não preciso nem botar outro if. Só o else já me atende. Lá. Aí eu coloco aqui, o número não é par, ele é impar. Então, isso daqui. E esse funciona tanto para o positivo quanto para o negativo. Então eu só copiei ele aqui. Então, percebam, ó, eu fiz esse if e o comando desse if eu substituí por esse bloco. Então, toda essa parte que eu destaquei aqui em azul está dentro desse if. Esse if daqui, o comando que eu coloquei na frente foi esse bloco aqui. Então, toda essa parte que está em azul está dentro desse bloco. Tá? Então, significa, se isso daqui der verdade, ele vai executar tudo que está aqui dentro. Se não for esse, ele vai verificar aqui e vai ver. Se esse for verdade, ele vai executar tudo que está aqui dentro. Se não, ele vai executar tudo que está aqui dentro. Esse daqui eu fiz um bloco que tem um comando só. Então eu poderia escrever assim ou tirar esse abre chave, fecha chave e colocar o printf direto aqui. Não faz diferença. Tá? Para o comando não faz diferença, é só para a gente entender melhor o que está escrito ali. Tá? Entendido? Por enquanto? E esses ifs daqui, ó, esse if, como não tem o abre chave, então o comando dele é só o comando seguinte, que é esse daqui. Então, se esse daqui der verdade, ele vai imprimir isso. Se não, né, se esse não der verdade, ele vai imprimir o outro. Então, se der verdade, ele imprime de cima, se der falso, ele imprime de baixo. Vamos ver como é que vai ficar. Então, ó, 19. Ele falou, é um número positivo ímpar. Aí agora, menos 2. É um número negativo par. Então vamos colocar de novo. Ó. 14. Número positivo par. E 0, ele é nulo. Porque ele não é par nem ímpar, ele é nulo, ponto. Entendido? Sim, beleza.